meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá? Professora, quais são os nossos objetivos? Ler textos informativos sobre a pandemia da Covid-19. Localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto. Lembrem bem, programa Mais Aprendizagem tem um foco exclusivo em leitura e interpretação de texto. Portanto, não é bola de cristal, né, pessoal? O que nós temos que fazer para conseguir interpretar? Ler. Para que nós possamos ler, nós temos que ter uma certa fluência. Se nós não tivermos fluência na leitura, nós não conseguimos interpretar. Como que eu consigo a fluência? Comprando no mercado? Não. Fluência a gente consegue na prática da leitura. Portanto, temos que ler. Não tem passe de mágica, não tem fazer 18 anos e conseguir isso tudo. Não, é leitura, é determinação, é prática do dia a dia. Tá certo? E agora, como vamos nos prevenir da Covid-19 se há uma pessoa infectada aqui em casa? Ela não deveria estar internada em um hospital? Essa é uma pergunta. Deveria estar internada? Algumas sim, algumas não. As pessoas acometidas pela doença grave, sim. As pessoas com sintomas leves, vamos ver o que indicam para nós? Olha aqui, todas as pessoas com Covid-19 que não precisam de internação hospitalar devem ficar em isolamento em suas próprias casas para evitar a disseminação do coronavírus. Segundo as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, e de autoridades de saúde de dezenas de países. O ideal, se possível, seria que o paciente tivesse um espaço onde pudesse se isolar dos outros habitantes da casa durante 10 ou 14 dias. Quero voltar na tela anterior. Olha bem, primeira coisa, leitura e interpretação de textos sobre a Covid-19. Se eu não souber o que significa OMS e não tiver explicação entre parênteses, eu consigo entender o texto? Certo? Atividade 1 para você. Marque V para a afirmação verdadeira e F para a falsa. Eu não vou ler. Eu vou te dar um tempo para você ler, responder e a gente já confere. Conseguiu? Perfeito. Ah, você não conseguiu terminar de ler? Não tem problema, eu vou te ajudar agora e não desista. V para a afirmação verdadeira e F para a falsa. Todas as pessoas que contraíram Covid-19 devem ou deveriam ser internadas? Falsa, a gente viu que não são todas as pessoas. A outra, as pessoas que não precisam ser de internação hospitalar devem ficar em isolamento em casa? Sim, foi isso que o nosso texto disse. Recomendações sanitárias. Professora, o que significa sanitário? Sanitário é de saúde. Recomendações de saúde, então.
circulação de ar, isolamento dos demais objetos que a pessoa contaminada toca. Professora, você esqueceu de negritar a última parte, o último tópico? Não, nós vamos trabalhar com os dois primeiros tópicos, que é a circulação de ar e o isolamento dos demais. Que nós estamos em casa, um paciente com Covid em casa. Vamos lá? Circulação de ar. Nós temos uma ilustração, um infográfico aqui que traz algumas informações para nós. No quarto, como que deve ser? Ó, a pessoa infectada tem que permanecer isolada. Não tem que ficar batendo papo com ela, levando... Não, ela fica isolada. O local deve ser bem ventilado. Olha as janelinhas aqui abertas. Refeições são feitas dentro do quarto. E na hora das refeições, como é que nós vamos fazer? A pessoa fica lá, isolada e vai se alimentar lá no quarto. Vai ser oferecida a refeição para ela lá. O lixo deve ser retirado em cesto próprio, ou seja, o lixo produzido pelo paciente de Covid-19 deve ser acondicionado em local separado do lixo produzido pelas outras pessoas de casa. Isso tem que ficar bem claro. Bom, aqui nós temos, portanto, mais uma informação. A porta do quarto onde a pessoa infectada dorme deve ser mantida fechada e as janelas sempre abertas para que o ar circule. Se possível, mantenha o máximo possível de janelas abertas em todos os cômodos, dia e noite, para ampliar a circulação de ar. E, professora, não vai dar porque o lugar que a gente mora é muito perigoso, tem alto índice de violência. Imagina deixar a janela aberta. Pessoal, o que diz o nosso texto? O nosso texto diz, se possível. Então, é possível? Faça. Não é possível? Não precisa fazer. Olha a importância das palavrinhas para interpretarmos um texto. A pessoa que está doente deve fazer as refeições no quarto e todo o lixo que ela gerar, lenços, máscaras, etc., deve ser jogado em um lixo com um saco de lixo dentro e com tampa. Lixeira, saco de lixo dentro, tampado. Não pode misturar com o lixo produzido por outras pessoas. Atividade 2 para você. A pessoa doente de Covid-19 deve ficar isolada em um quarto. Como devem ficar a porta e as janelas desse cômodo? Um tempinho para você tá fácil demais. Ah, uma coisa, presta atenção. A professora Gláucia, o programa PMA, não querem resposta sim ou não. Nós queremos organização do seu pensamento. Portanto, produza uma resposta que seja um texto, que qualquer pessoa que leia a sua resposta saiba de todo o contexto. Então, não é só responder ali e largar, não é cumprir tabela, é produzir um discurso que outra pessoa possa compreender. Eu te espero.
Respondeu? Vamos conferir? A porta deve ser mantida fechada e as janelas abertas para a circulação do ar. Perfeito. Se o paciente tiver que compartilhar o quarto com outra pessoa, busque colocar as camas com pelo menos 2 metros de distância e, se possível, uma barreira física ao redor da cama do paciente, como uma cortina de chuveiro, um lençol pendurado, etc. E se houver apenas uma cama? Se houver apenas uma cama, quem compartilhá-la com o doente deve dormir em posição invertida com a cabeça nos pés da cama. Vamos lá então entender isso aqui. Tem um quarto só. Fazer o quê? Separar as camas, o máximo que for possível, 2 metros de distância. E colocar entre as camas, ao redor do paciente com Covid, uma cortina de um lençol pendurado, uma cortina dessas de plástico de chuveiro, né? Então, faz isso. Tá, não tá, tudo bem, vamos fazer. Mas não, na minha casa só tem essa cama e o paciente com Covid está dormindo nela. O que eu tenho que fazer? Um dorme com a cabeça para o lado da cabeceira, outro para o outro lado, ficar numa posição invertida para tentar evitar esse contágio. Quiz para você. Eu não vou ler o quiz, só vou ler a questão e você lê as alternativas. Qual é o procedimento se o paciente tiver que dividir o quarto com outra pessoa? Leia as alternativas, interprete-as, marque a correta e eu já volto. Respondido? Vamos conferir? Pois bem, qual é o procedimento se o paciente tiver que dividir o quarto com outra pessoa? Manter distância mínima de 2 metros entre as camas e colocar barreiras como cortina. Perfeito. Professora, mas e por que não é as outras? Manter distância de 1 metro entre as camas. Nem fala isso no texto. A letra B, colocar barreira como cortina entre as camas. Sim, colocar barreira como cortina, mas também não só isso, mas também o distanciamento entre elas. Manter distância mínima de 1 metro entre as camas e colocar barreira com móveis. Nada a ver, nem fala isso no texto. Percebem que informação do texto nós temos que ir buscar no texto? Isolamento, mantendo a distância. Idealmente não se deve entrar no quarto do doente. O ideal é deixá-lo isolado, não ter contato com ele. Deixa ele lá. Isso é o ideal. Tudo o que necessita deve ser deixado do lado de fora. Fecha a porta, deixa uma mesinha ali do lado de fora, alimento, roupa, roupas de cama, bebida, remédio, tudo que o paciente precisa deixar ali do lado de fora. Agora, e se precisar, e se o paciente precisa de ajuda? Caso precise de ajuda, o doente e seu ajudante têm que usar máscara. O assistente também deve usar luvas descartáveis. Isso tá nesse infográfico, tá? Nós temos tudo que tá aqui nesse infográfico transcrito aqui. É a mesma coisa, né? Não se deve entrar no quarto do paciente, deixar tudo do lado de fora e usar máscara e o assistente, a paciente e assistente máscara em caso de ajuda e o assistente luvas. Muito bem. Mais um quiz para você. Leia o enunciado e deixo as questões para você ler.
Idealmente não se deve entrar no quarto do doente. O advérbio idealmente sugere que você tem 3 alternativas, leia-as, interprete-as e marque a correta e eu já volto. Respondeu? Vamos conferir então? Pois bem, idealmente não se deve entrar no quarto do doente. O advérbio idealmente sugere que, letra A, considera-se a possibilidade do isolamento não acontecer tão rigorosamente? B, considera-se a certeza de que o isolamento vai acontecer com rigor? C, permite-se a circulação de pessoas no quarto do doente sem restrição alguma? Vejam bem, nós temos aqui uma que a gente descarta de cara. Qual é a que a gente descarta? A letra C. Palavra Covid-19 e restrição são palavras afins, elas têm tudo a ver. Como que vai dizer aqui, ó, sem restrição alguma? Vamos para as outras duas. Considera-se a certeza de que o isolamento vai acontecer com rigor? Considera-se a possibilidade do isolamento não acontecer tão rigorosamente? A correta é a letra A. Por quê? Vocês viram que no nosso texto diz o seguinte: isola o paciente. Fica num quarto sozinho. Não, não tem quarto, não dá para isolar. Não tem quarto sozinho. Eles então separa as camas, beleza? Não, não dá para separar a cama porque é a mesma cama. Muda de posição, inverte a posição das pessoas dormirem. Então vai abrindo concessões. O ideal é que não tivesse contato com ninguém, mas não é possível. Então considera-se sim a possibilidade de que o rigor não seja tanto, né? No banheiro, como acontecer? Tudo bem, professora. Tem o quarto separado, perfeito. Estamos fazendo o distanciamento, perfeito, só que o banheiro é o mesmo. Como é que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha nisso? A pessoa infectada deve entrar no banheiro de máscara. Após usá-lo, limpar as superfícies com as quais entrou em contato. A pessoa infectada abriu a torneira? Sim. Após o uso, limpar e higienizar essa torneira. A pessoa infectada usou a pia, o espelho, abriu o espelho lá para pegar alguma coisa? Limpar ali, limpar a pia. A pessoa infectada usou o vaso sanitário? Fechar a tampa, dar descarga, abrir a tampa e higienizar assento, tampa, tudo com álcool gel, água e sabão. Quem deve fazer isso? A pessoa infectada. Claro que ela tem que fazer isso tomando os cuidados aí, porque diz, olha, entra de máscara. E o melhor seria que essa pessoa usasse o banheiro após todo mundo, que diz assim, ó, o melhor é que o banheiro, use o banheiro depois das outras pessoas e tenha sua própria toalha. É isso que o texto está dizendo. Aqui, a repetição de tudo que estava aqui no infográfico que já foi lido para vocês, tá? Então, ali, o que é o ideal? O ideal é que o banheiro não seja compartilhado. O ideal é que a pessoa tenha um banheiro só para ela. O ideal é que essa pessoa fique 11, 12, 14 dias ali.
Mas e se não tem um banheiro só para a pessoa? Então, nós temos aqui algumas situações que podem, então, ajudar a evitar o contágio. Atividade 3 para você. Escreva uma relação de 3 medidas para evitar o contágio da Covid-19. Caso seja necessário conviver no mesmo ambiente com uma pessoa infectada, eu vou te deixar um tempinho. Agora, é importante o seguinte, tá? Não são 3 medidas que nós conhecemos de outras oportunidades de aprendizagem. São 3 medidas que tem no nosso texto que nós acabamos de ler. Afinal de contas, informações sobre o texto devemos buscar no texto. Não temos bola de cristal, não temos adivinha, temos informações no texto. Vou esperar vocês. Respondido? Claro, professora, respondi, eu tenho memória boa. Nós acabamos de ler o texto, é isso, né? Ah, vamos exercitar nossa memória. Ah, não precisa, porque está tudo escrito por aí. Não, está tudo escrito por aí, mas a minha memória, quem vai fazer com que ela fique mais inteligente, mais poderosa, mais potente, é a minha capacidade de estudar. Pois bem, 3 medidas para evitar o contágio da Covid se tivermos uma pessoa contaminada em casa. 1, deixar comida à porta do quarto. Não precisa você entrar levar comida para a pessoa, deixa na porta, deixa numa mesinha ali na porta do quarto. 2, manter distância mínima de 2 metros entre as camas do paciente e de outra pessoa, entre as camas do paciente e da outra pessoa. Ou seja, temos um quarto só e uma pessoa contaminada tem que dividir o quarto com uma pessoa não contaminada. Fazer o quê? Separa as camas. Bota a cama com 2 metros de distância, né? Ah, professora, mas não tem tudo isso. Faz o possível lá. Aí tem outras alternativas que a gente viu na aula também, né? Dá para colocar uma cortininha com plástico, um lençol esticado ali para separar um pouquinho, né? Ah, mas tem só uma cama. Tem alternativa também, que a gente não colocou aqui, mas tem alternativa. Dorme na posição invertida. Em caso de ajuda, paciente e assistente devem usar máscara. Exatamente, máscara, pessoal. Máscara não é luxo, máscara não é moda, máscara não é proteção, é segurança, é vida. Portanto, tem uma pessoa contaminada em casa e precisa da sua ajuda, os 2 com máscaras, tá? E, é claro, o assistente ainda usando luvas. Ok, pessoal? Então, vejam lá. Hoje nós lemos textos informativos sobre alguns cuidados que devemos ter em caso de haver algum paciente com Covid-19 que esteja se recuperando na nossa casa. Tá certo, pessoal? Nossa aulinha termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima.